Gleison, e a bolsa, hein? Tá caindo ou aumentando? Tem gente que diz que tá despencando. E o dólar, tá sabendo? Aumentou bastante. Tá subindo bastante. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Vou te explicar aí a reação do mercado, as falas recentes do Lula e também segurança jurídica e essa neblina que surgiu com a contestação dos resultados das eleições pelo PL, né, o partido do atual presidente Bolsonaro. Vou te falar o que tá acontecendo e também o que esperar e principalmente o que fazer com seus investimentos frente à loucura que tá o mercado atualmente. Se você é clubista, acompanha aqui o canal, já deixa o teu like. Se você não é e achar o vídeo bom, vê aqui informações que você não vê em qualquer lugar, te inscreve no canal, clica no sininho e simbora. Para entender como potencialmente proteger e até mesmo ganhar dinheiro no cenário atual, a primeira coisa a entender é o cenário atual. E ontem o PL, né, o Partido Liberal, apresentou um relatório para anular o resultado do segundo turno. Aí o ministro Alexandre de Moraes, ele reagiu a esse pedido e determinou que o PL tem 24 horas para dar prosseguimento ao pedido. Ele determinou que a coligação do presidente faça um aditamento ao pedido para abranger também o resultado do primeiro turno. Afinal, segundo ele, as mesmas urnas eletrônicas contestadas aqui foram usadas também no primeiro turno. E ele pode arquivar o pedido aí do partido bolsonarista. Com isso, a bolsa caiu indo na contramão do mercado exterior. Mas engana-se quem pensa que essa queda aconteceu apenas ontem. Na verdade, nos últimos dias a bolsa já cai praticamente 10% e do ponto máximo ao mínimo, ou seja, de junho de 2021 até agora, ela já cai mais ou menos 16%. E é claro que ela não cai 16% por conta desse acontecimento recente, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, criou-se um medo maior na área fiscal com as pretensões que o governo Lula indica ter de furar o teto de gastos. Isso sem contar a zombaria dele com o mercado financeiro. Então ele acha que o mercado financeiro é um ser vil e egoísta. Ele não consegue pensar ou não transmite nas falas dele que, na verdade, o mercado é a soma de todos os participantes que estão prevendo, com um estouro de teto de gastos, uma maior inflação, consequentemente uma potencial maior taxa Selic, consequentemente uma menor atividade econômica e que quem mais perde, na verdade, é o próprio pobre que ele diz tanto querer ajudar. Mas enfim, tem mais no cenário? Tem mais sim no cenário. Tem também a discussão sobre o tamanho do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que é uma medida importante para controlar a inflação, mas que também contribui para a desaceleração da economia, né? Se a taxa de juros de investimentos de renda fixa da economia mais sólida do mundo está mais alta, ela atrai investimento das pessoas e ela atraindo investimento das pessoas, esse investimento sai do capital produtivo, sai do investimento eventualmente em empresas, em ações, em imóveis, e isso também desacelera a economia. Com isso tudo, a bolsa cai 6% no último mês, do máximo ao mínimo praticamente 10%, 8,25%, e o dólar sobe aí mais ou menos 3,75% no mês, e do ponto mínimo ao máximo ele já sobe de R$ 5,04 para R$ 5,40, 7% de alta. E aqui eu acho que a forma com que eu mais consigo agregar valor é falando direto com o investidor. E você que é investidor, que acompanha o Clube do Valor, que clicou nesse vídeo e está me conhecendo, aliás, pode deixar teu comentário aí sobre o que você enxerga no cenário atual. Eu sei o que você mais teme, eu sei qual é o maior medo que você tem, porque eu também sou investidor. Eu sei que, sobretudo, investidor que não está há 10 anos trabalhando no mercado financeiro como eu tô, ele fica mais perdida, fica com medo, né, de perder o dinheiro acumulado, o dinheiro que tu trabalha e se esforça para poupar todos os meses e botar em ativos. Fica com medo também de acabar com menos dinheiro do que o teu vizinho, por exemplo, que deixou o dinheiro ali na poupança, que não entende nada, tá deixando o dinheiro paradinho e tá ganhando mais que tu, que investe na bolsa, investe por longo prazo aí nos últimos 2 anos. E eventualmente até um medo maior, né, de perder parte relevante do seu capital de forma permanente. Além do medo, eu vejo que muitas vezes os investidores ficam sem saber o que fazer. Ficam na dúvida, poxa, vendo tudo que eu tenho de ações, vendo tudo que eu tenho de fundos imobiliários e coloco na renda fixa, ou mais, vendo uma parte e coloco na renda fixa até deixar o cenário ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais tranquilo. Ou até a dúvida contrária, né? Aproveito que bolsa está mais barata, aliás, a bolsa está muito barata e compro mais. Enfim, o que fazer com os seus investimentos? E eu vou te ajudar aqui a tomar as melhores decisões possíveis. E para tomar as melhores decisões possíveis, tem 3 fatos que provavelmente você não conhece, mas que precisa conhecer. O primeiro fato é que o que está acontecendo aqui é normal. E aí você pode pensar, pô, Ramiro, como assim normal?
A gente está falando aqui de insegurança jurídica, de um questionamento ao resultado das eleições, ou ainda, né, uma promessa de furar teto de gastos. Bom, aqui eu não quero nem falar que esse questionamento ao resultado das eleições já aconteceu no passado. Em 2014, por exemplo, o Aécio Neves fez algo parecido. Ele pediu uma auditoria para verificar a lisura do resultado das eleições, algo que talvez você nem se lembre, mas acabou não dando em nada. E antes das eleições de 2018, o próprio Bolsonaro, ele fez um auê lá sobre as urnas. Só que não é disso que eu quero falar, não é isso que é normal, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo no dia a dia do mercado, sempre tem um auê político, macroeconômico, ligado à inflação, ao desemprego, e é assim que funciona a vida. Mas eu quero falar aqui que é normal a bolsa cair 8, 10% num período curto ou cair 16% num período um pouco mais longo, né, de um ano e meio mais ou menos. E para você entender como é normal, te liga só nessa tabelinha aqui que eu vou te explicar, tá? O que é o drawdown simulado, né? É uma palavra em inglês, drawdown, que significa a maior queda, do máximo ao mínimo da bolsa. Aqui eu estou simulando, desde 1996 até hoje, em quantos por cento dos dias a bolsa estava caindo 8,5% ou mais em relação à máxima. Então você que investiu na máxima recente e tá vendo a bolsa cair 8,5%, fica bem tranquilo porque em 2/3 dos dias praticamente isso acontece. E mais, tá? Se a gente pegar uma queda de 16%, que é lá dos 130 mil pontos até agora é o que a bolsa cai, você pode ver que em mais ou menos 47% dos dias, quase a metade deles, isso está acontecendo na bolsa. Se você olhar esse gráfico aqui que está na tela, que é o gráfico de drawdown, só mostra, né, quando a bolsa está caindo, então o ponto máximo dele é 0 e o ponto mínimo é para baixo. Você pode ver que em muitos momentos a bolsa está aqui caindo 10%, caindo 20%, caindo até às vezes 40%, e sempre que ela está aqui no zerado, quer dizer que ela está numa nova máxima histórica. O nome disso que eu acabei de te mostrar é cálculo de zona de desconforto, né, partindo do pressuposto que você, investidor, ficaria desconfortável com uma queda de 16%, você tem que entender que em metade dos dias isso está acontecendo. Esse é o primeiro fato. O segundo é ainda mais importante, porque ele é o seguinte. Fato 2 é, sim, as coisas podem piorar. É para você que pensa, não, mas eu tenho medo que venha uma crise ainda pior, que a recessão nos Estados Unidos e na Europa, o aumento de taxa de juros, piore as coisas aqui para o Brasil, ou que as decisões que o Lula tomar derrubem ainda mais a economia, mais do que já está precificado. Eu te digo que sim, pode piorar, embora já esteja precificado algo bem ruim. Quando eu falo que está precificado algo bem ruim, me refiro a esse gráfico aqui, tá? Do histórico de preço por lucro do Ibovespa. Quanto menor for, mais é forte o sinal de que a bolsa está barata e atualmente o índice preço por lucro da bolsa está nas mínimas, né? Mínimas equivalentes só aconteceram ali no auge da crise do subprime, também ali quando o Lula foi eleito, final de 2002, que o mercado se estressou bastante, e uma queda muito grande aqui do índice de preço por lucro aconteceu na crise do coronavírus. Mas quando eu falo que pode piorar é porque várias vezes no passado a gente teve crises ainda maiores do que essa atual. Te liga só nessa manchete aqui. Bolsas desabam no mundo. Bolsa cai 9,94% em um dia, caindo quase 40% em um mês. Tá, isso aqui a gente está falando do ano de 1998, numa crise, primeiro externa lá da Ásia, que depois entrou, né, se juntou com uma crise interna do Brasil, quando a taxa Selic foi para 49,75%. Isso mesmo, a taxa Selic nessa época chegou a 49%, e a bolsa chegou a cair mais ou menos, ou melhor, exatamente 65,04%. Isso mesmo, no dia 10 de setembro de 1998, a bolsa acumulou uma queda de 65%. E essa foi só uma das várias crises que a gente teve. Na verdade, ó, aqui está um quadro com as principais crises aí dos últimos 25 anos. Você pode ver que, além dessa crise, teve a crise em 2002, em que a bolsa caiu 55%. Depois, em 2008, que ela caiu 59%. E 2020, quando ela caiu quase 50%. E você pode ver aqui nesse gráfico que, na maioria das vezes, ela recuperou a sua máxima anterior em menos de um ano e meio, mas também ficou quase uma década sem recuperar a máxima anterior, né? Falando aqui do Ibovespa, no caso da crise de 2008, que foi uma crise externa, que culminou logo depois na sequência numa crise interna. Ou seja, pode piorar. Isso nos leva ao terceiro fato, que é o fato de que a maioria dos investidores perde na Bolsa de Valores. E aqui tem um estudo fantástico do JP Morgan, chamado, numa tradução livre, tá? A diversificação e o investidor médio em 20 anos de retorno anualizado, que mostrou o seguinte: dos 20 anos de 2001 até o final de 2020,
Fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, né, o equivalente a fundos imobiliários, os REITs, cresceram 10% ao ano em dólares, mercados emergentes cresceram 10% ao ano em dólares, small caps, que são ações de empresas menores, cresceram entre 8% e 9% ao ano em dólares. A Bolsa de Valores como um todo, em dólares, cresceu 7,5% ao ano e o investidor médio viu sua carteira render apenas 2,9% ao ano. E digo mais, quanto menor for a janela com que o investidor individual mexe na carteira, né, tentando descobrir o que vai subir, o que vai cair, pior as coisas. Não à toa, um estudo feito pela FGV concluiu que a maioria dos day traders, ou seja, 97% deles, perde dinheiro. Isso justamente acontece por conta de momentos assim. Porque o que faz o investidor? Ele vende na baixa quando as notícias são todas ruins, quando está tudo caindo, quando o futuro parece assustador, e ele vai para a renda fixa, que vai estar rendendo mais, deixa o dinheiro paradinho, e depois o que ele faz? Ele espera o cenário melhorar. Só que o que acontece quando o cenário melhora, quando as notícias são boas, quando o PIB volta a crescer, a inflação fica controlada e a maré melhora? A bolsa já vai estar em 130, 150 mil pontos. Lembra dessa tela aqui que eu te mostrei agora há pouco, daquela queda dos anos 90, quando a bolsa caiu 65%? Pois é, ela se recuperou em menos de um ano e meio e mais do que isso, tá? Olhando aqui para a Bolsa de Valores brasileira, essa crise foi esse momento aqui do gráfico circulado em vermelho. E de lá para cá, quem entrou antes da crise, durante a crise, depois da crise, ganhou muito dinheiro, inclusive muito mais do que a renda fixa, porque investiu em ações para o longo prazo e porque por trás de ações tem empresas que visam gerar lucro, que visam crescer, que visam expandir e que geram riqueza para o país e também para o mundo. Conhecendo esses três fatos, o que fazer com seus investimentos? Você tem que fazer duas coisas, eu vou te dizer quais elas são, depois eu vou te falar o que eu estou fazendo, não só com o meu dinheiro, mas também como cofundador do Clube do Valor, falando em nome do Clube do Valor, com o dinheiro dos nossos clientes, aqui dos nossos serviços de aconselhamento financeiro e wealth management. Então, quais são as duas coisas que você precisa fazer? Primeiro, faça isso aqui para aumentar suas chances de sucesso. Tá, e o que é isso? Se liga só aqui no gráfico do Ibovespa, tá? Em detalhe, aqui eu tô falando só de ativos de risco. Ações norte-americanas, fundos imobiliários. Pode ver que é um zigue-zague danado, né? Às vezes fica anos no 0 a 0, daí sobe bastante, cai bastante, fica anos no 0 a 0, sobe bastante, cai bastante. E o mesmo acontece nos Estados Unidos, ações norte-americanas em real, né? Que ficaram uma década no 0 a 0, depois subiram bastante durante uma década. Enfim, o mesmo acontece com fundos imobiliários, só não vou mostrar o gráfico aqui para não ficar maçante. Mas o que eu queria te mostrar é essa tabela aqui, que mostra o percentual dos períodos de um mês, de 12 meses, ou seja, de um ano, de 36 meses, ou seja, 3 anos, de 60 meses, 5 anos, 10 e 20 anos, em que o Ibovespa venceu a inflação. Isso desde 96 até 2021, e você pode ver que às vezes o Ibovespa perde da inflação até em períodos de 5 anos. Às vezes uma boa estratégia de seleção de ações, como a estratégia de ações mais baratas da Bolsa, também perde da inflação em 5 anos. E o próprio investimento em ações norte-americanas em real, no passado, perdeu para a inflação em alguns períodos de 5 anos, inclusive em 18%, né, dos períodos de 10 anos. Porém, sempre em períodos de 20 anos o resultado foi positivo e acima da inflação, na maioria das vezes muito acima da inflação. Então o que é a primeira coisa que você deve fazer? É garantir que você só vai investir dinheiro de longo prazo em ativos de risco. De preferência, dinheiro que você pretende resgatar em mais de 10 anos ou dinheiro para liberdade financeira e pelo menos, no mínimo, dinheiro para mais de 5 anos. Tá? Você precisa fazer isso. Se você está com seu dinheiro de curto prazo em ações, eu te diria para vender ele imediatamente. Acho que não é uma recomendação de investimentos, mas não interessa onde está o Ibovespa, não interessa quais são as manchetes. Quem tem dinheiro de curto prazo na bolsa não deveria ter. Curto prazo é Tesouro Selic. Segunda coisa que você deve fazer é seguir essa estratégia para comprar na baixa e vender na alta. Tá? Existe uma técnica para você comprar na baixa e vender na alta, que é uma técnica que a gente usa aqui no Clube do Valor para os nossos clientes, né? Dos serviços de Wealth Management e serviços de Advisory, que são serviços em que a gente conhece os investidores, conhece a especificidade de cada um, né? Seu histórico investindo, seus objetivos de retorno, a sua tolerância ao risco, quanto você quer acumular de patrimônio para viver de renda. E a partir daí, a gente primeiro define qual é a sua carteira ideal. E aí falando para você, investidor, você tem que saber qual é a sua carteira ideal, qual é a composição ideal da sua carteira, que é algo que, assim, pouquíssimas pessoas pensam nisso.
A gente lida aqui com milhões de pessoas todos os meses e eu vejo que a maioria das carteiras de quem me segue aqui no YouTube, de quem me segue no Instagram, é mais ou menos que nem isso aqui, tá? Que nem um temaki de feijoada. Já viu o temaki de feijoada, Gleison? Já. Olha só, foto do temaki de feijoada aí na tela. Tá? O que é o temaki de feijoada? É uma bizarrice. Geralmente esses caras eles foram comprando ali uma ação do momento, uma Magazine Luiza, depois uma IRB, e daí compraram um COI porque o assessor, que não é remunerado, não cobra nada, mas é muito bem remunerado, na verdade, por taxas ocultas, indicou, ou ainda comprou um fundo multimercado porque era o fundo que mais subia. Enfim, vai acumulando um monte de ativos aleatórios sem saber qual é a sua carteira ideal. Então a primeira coisa que você precisa saber é qual é a sua carteira ideal. Não existe uma melhor carteira para todo mundo, tá? Minha carteira ideal é 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas e 1/3 fundos imobiliários, porque eu sou um cara muito tolerante ao risco. Eu não me abalo com quedas como as que a gente está tendo aí nos últimos anos, mas talvez você se abale, talvez você tenha que ter 30% de renda variável. Enfim, o ponto é, o primeiro passo é entender qual é a sua carteira ideal. Aqui vai um exemplo do que seria uma carteira ideal. Bom, uma carteira com 60% renda variável e 40% renda fixa é a carteira ideal de alguns clientes nossos. Em renda variável eles têm ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários. Enfim, você precisa primeiro determinar isso, tá? Aqui tem um bônus, aliás, se você está curtindo o vídeo e quiser que a gente aqui do clube faça uma análise da sua carteira de investimentos, a gente faz isso atualmente para quem tem mais de 300 mil reais para investir no longo prazo, que a gente presta esse serviço de forma gratuita, para depois te sugerir uma carteira nova e te fazer uma proposta comercial, colocando os pingos nos is, sendo bastante transparente aqui. Tenho certeza que se você tem mais de 300 mil reais, a nossa proposta vai ser muito boa e provavelmente melhor do que você tem hoje, muito mais transparente. Então, se você quiser fazer uma análise da sua carteira de investimentos atual, com a gente aqui do Clube do Valor, quiser conversar com alguém que tem mais de 300 mil reais para investir, aperta aqui no botão e solicita aí esse serviço, tá? Se você pensa, pô, mas só para quem tem 300 mil reais, cara, fica tranquilo que a gente tenta atender todo mundo aqui com conteúdos gratuitos praticamente todos os dias, mas a gente tem um negócio de investimentos, a gente acredita que empreender gera riqueza e melhora a vida das pessoas. Mas enfim, passo número 1 é esse, tá? Definir a carteira ideal. Depois, você monta a sua carteira e o mercado vai oscilar. Quando o mercado oscila, de 3 em 3 meses, você tem que olhar para a sua carteira e digamos que ela ficou assim. Ela saiu de uma posição com 40% renda fixa para 56% renda fixa. Porque, sei lá, nesse trimestre renda variável desabou e renda fixa subiu. Daí o que você faz? Você pega a sua alocação nova, pega dinheiro novo, novos aportes, ou ainda faz vendas daquilo que está com peso maior do que o ideal e traz a sua carteira de volta porque seria a sua alocação ideal. Essa técnica que no limite te faz comprar na baixa, que te faz vender na alta, se chama rebalanceamento de carteira, e ela é muito pouco ensinada, porque isso acabaria com a indústria de investimentos, a indústria aí que te faz ficar com teu temaki de feijoada. Dito isso, o que eu, Ramiro, tô fazendo? Eu tô fazendo justamente isso, tá? Tô investindo sempre em renda variável só para o dinheiro de longo prazo. A minha carteira ideal de longo prazo é renda variável. Para dinheiro que eu pretendo gastar em 2, 3, 5, 6 meses, 24 meses, eu deixo tudo em renda fixa. E para carteira de longo prazo, eu estou comprando classes de ativos que estão abaixo do peso ideal. Simples assim. Tá? Se você quiser entender melhor a parte prática de quais ações a gente compra, como a gente compra, eu vou deixar aqui o link para o vídeo das ações baratas que a gente está comprando. E se você nos conheceu hoje, clica aqui para se inscrever no canal e acompanhar novos vídeos do Clube do Valor. Um grande abraço e até mais!